há 5 anos atrás, ninguém falava em rama, ninguém falava em casca, ninguém falava em óleo de cozinha jogado na pia da cozinha. Impressionante como o óleo de cozinha hoje, né, aparece mencionado espontaneamente por um grande número de pessoas de classe C e D e pessoas de classe A e B que guardam óleo de cozinha para enviar para aquelas que sabem que fazem sabão. Vocês podem, de imediato, dizer, bom, isso porque tem uma estratégia econômica que nem, vamos dizer assim, a coleta seletiva das latinhas de cerveja. Mas tem algo mais do que isso. Né? Hoje as pessoas, né, fazem doce com casca de laranja da terra, mas também se indagam, bom, o quanto disso é sustentável ou não, porque eu também estou gastando gás, estou gastando açúcar, né? Em termos de saudabilidade pessoal, talvez não seja a melhor opção. Mas é impressionante que, enquanto 10 anos depois de uma maciça geração que recebeu, né, uma grande dose de informação sobre meio ambiente e educação ambiental, parece que surgiu menos efeito. Mas o Fabian, se eu estiver errado, talvez você me corrija, ele disse que, em pesquisas recentes, essa mudança, né, acima dos 30 anos já é diferente o tipo de envolvimento, que é uma coisa, quando nós fizemos os índices de participação no consumo político, também indicava, né, a partir dos 25 anos, uma tênue relação direta entre idade e participação e comprometimento com o consumo político. Então, eu acho que esse é um outro dilema. Né? Como é que nós entendemos, né? Qual é o papel da informação e da educação, como elas se refletem em diferentes áreas, em diferentes dimensões da vida social. Né? E agora eu vou falar de 2 outros fatores que me parecem também importantes, 2 outros fatores estruturais, e aí eu vou pontuar, em vez de fazer de lógicas sociais, eu vou falar exatamente de 2 questões concretas. Uma sobre a questão da sociabilidade no Brasil, né, e como ela impacta essas opções, né, sobre estilos de vida diferenciados, que eu vou falar sobre o meio ambiente, mas isso se estende a outros estilos de vida também. Né? E também sobre as lógicas que instruem, né, o sistema de higiene e de limpeza da casa brasileira, que se refletem até na própria estrutura. No primeiro caso do modelo de sociabilidade brasileiro, esse modelo de sociabilidade no Brasil, eu acho que ele tem uma característica marcante em relação a outras sociedades. Eu não estou dizendo que o Brasil é o único a tê-lo, eu estou dizendo que, no Brasil, ele tem, né, é um modelo de troca existencial. Né? Ele não é, por exemplo, aplicar um símil de uma forma direta, em que sociabilidade é justamente aquele encontro onde não tem nenhum objetivo, não se aplica à sociedade brasileira, né? Porque todo encontro do Brasil, tendo algum objetivo em comum, né, ele também tem uma parte de encontro existencial. O modelo de sociabilidade brasileiro é marcado pela troca de experiência, pela busca de interação entre as suas subjetividades. Né? A vontade é você transmitir ao outro, né, a sua experiência e o seu sentimento. Então, numa tese, né, na pegada do ambientalismo, da Thaís Pena de Queiroz, que foi orientada pela Laura e co-orientada pela Fátima, ela analisa, né, 13, aumentei 2, né, 13 pessoas definidas como ambientalistas pela sociedade brasileira, né, por seus padrões de práticas relacionadas ao meio ambiente, mas que não se viam, né, como ambientalistas. Não se viam como ambientalistas, e esse é um dos dramas do processo de construção da identidade, né, porque esse é um jogo contrastivo, o que o outro pensa de você, o que você pensa sobre si mesmo, como isso se relaciona com o que o outro pensa de você. Né? Eles não se achavam ambientalistas, porque, quando eles faziam aqueles testes que tem disponível para saber qual é a sua pegada de carbono, todos eles consumiam pelo menos 2 planetas. Né?
E isso adotando uma série de práticas e medidas domésticas, né, que certamente a maioria de nós não faz. Fazerem composteiras em casa, empacotarem o lixo reciclado e levarem para o bairro de uma tia que morava distante, porque lá tinha coleta seletiva. 90% do lixo no Rio até 2007 não tinha qualquer coleta seletiva. Os dados sobre isso são extremamente contraditórios. Ou seja, essas 13 pessoas se empenhavam, né, em práticas de alto custo emocional e de tempo, né? E não se achavam ambientalistas, mas elas tinham uma outra coisa em comum, que era o medo, sempre invocado com elas, né, de não radicalizarem. Então, elas estavam sempre preocupadas em darem, né, você me corrija, porque eu estou falando da sua tese, né, elas estavam sempre preocupadas em fazerem mediações sobre as suas ações em relação ao resto, né, dos seus amigos, de família, etc., né? E a preocupação era sempre não radicalizar. Por que essa era uma preocupação? Porque a radicalização por algum estilo de vida no Brasil te exclui socialmente ou limita de forma extremamente significativa o seu capital de relações sociais. E nós, né, ao contrário, por exemplo, do universo anglo-saxão, que se define por aquilo que você faz, por aquilo que você é, nós nos relacionamos através do nosso capital social. Por isso que nós usamos tecnonímia para nos referir. Olha, essa é Fátima, amiga do Ricardo, né? Quando eu digo que ela é amiga do Ricardo, eu já estabeleço um vínculo, né, aonde parte da identidade dela é dada pela relação que ela mantém com uma outra pessoa. Tecnonímia é a coisa mais comum usada nas escolas brasileiras, ou seja, é o me referir a uma pessoa pela sua relação de parentesco. Então, nas escolas dos nossos filhos, né, nós somos a mãe do Marcelo, a mãe da Maia, a mãe da Sofia, jamais Mrs. Brown, ou Miss Smith, ou Miss whatever, né? Porque, no Brasil, nós estendemos, né, as nossas relações de parentesco, nós estendemos a lógica sociológica da família para o âmbito da comunidade. Por isso que as professoras são tias, né, e não senhoras, né? Por isso que os políticos no Brasil namoram quando estão fazendo os seus acordos espúrios. Por isso também que os políticos, né, fazem acordos tomando café da manhã, não num hotel impessoal, mas na casa, por exemplo, do presidente Sarney, do ex-presidente, né, em que era uma prática das mais comuns, né, você convidar para os famosos cafés da manhã. Quando você está na casa de alguém, é muito difícil, né, por uma questão de uma lógica de anfitriã, você discutir, você rejeitar, você brigar, você romper, né? Então, esse modelo de sociabilidade ele também aparece, por exemplo, na vida dos executivos brasileiros.